Olá, tudo bem? Aqui é a Fernanda do Casar Fácil. Hoje eu quero falar com você sobre a escolha dos seus padrinhos para o casamento. Parece um tema simples, mas quando a gente começa a decidir quantas pessoas a gente quer e quem serão elas, realmente a gente começa a ter um monte de dúvidas de quem chamar, quem não chamar. Mas um pode ficar chateado, o outro também pode ficar. Então eu costumo dizer o seguinte: a escolha do seu padrinho é muito pessoal e existem diferentes critérios para fazer a escolha desse padrinho. E eu vou falar aqui alguns deles, porque aí você vai refletir e vai definir junto com o teu noivo o que mais combina com vocês dois. Qual é o critério que vocês querem seguir? Porque não é simplesmente sair convidando enfim, sem pensar, né? Qual é o papel de um padrinho, o que você quer de um padrinho, por que você está escolhendo determinada pessoa para ser o seu padrinho e sua madrinha. Então, assim, vamos refletir aqui comigo. Um primeiro ponto que a gente precisa pensar é: o que a gente espera desse padrinho, né? Porque o padrinho de casamento, ele pode ser um casal, marido e mulher, namorado e namorada, certo? Ou não necessariamente. Mas eu vou dizer o critério, por exemplo, que eu adotei quando eu fui escolher os meus padrinhos. O que a gente pensava em primeiro lugar é: qual é o papel de um padrinho? O que a gente espera de um padrinho? Então a gente espera que o padrinho ele seja uma pessoa companheira da gente, que seja um casal que vá contribuir para o relacionamento meu e dele. Então esse era o nosso critério básico. Então quando a gente foi pensar e fazer as escolhas de quem seriam os padrinhos ideais, a gente pensou assim: a gente quer alguém que esteja no dia a dia com a gente, que realmente numa dificuldade e nos momentos de alegria esteja presente. Porque afinal de contas é isso que a gente precisa. Quando a gente casa, quando a gente começa a construir a nossa família, a gente precisa se cercar de pessoas que estão indo para o mesmo caminho, na mesma direção, que têm um mesmo propósito. Porque se você ficar... É a mesma coisa quando você é solteiro. Concorda? Se você só andar com pessoas erradas, que só querem ir pra night, só querem beber, ficar com um monte de cara. Para os homens a mesma coisa, que só querem ir pra night, ficar com a mulherada, vai funcionar? Imagina assim, hoje você não tá casada e aí o teu marido: mas eu só vou na balada essa noite com o meu amigo solteiro porque ele não tem companhia. Então assim, esse foi um critério que eu adotei, eu e o meu marido. Então a gente pensou assim: bom, o que a gente quer dos padrinhos? A gente quer pessoas realmente que contribuem como casal para a relação, certo? Sendo assim, a gente falou: bom, então vamos escolher casais, porque a gente quer pessoas pra gente sair pra jantar, pra gente viajar, pra gente tomar um vinho, pra gente, sabe, ter um relacionamento do dia a dia. Então esse foi o nosso critério. Agora, vou dar um outro exemplo. Eu conheço pessoas que já tomaram decisões de critérios diferentes, como por exemplo, eu não quero um casal, por exemplo, namorado e namorada. Ou, vou dar um exemplo. Aí você vai e chama o teu primo, que ele é casado com a fulana. Mas a pessoa tinha medo: mas ele é da família, ele é o primo, mas ela não, ela é uma agregada. Então eu prefiro não chamar, porque vai que ela e ele se separam e aí eu perco o contato dessa madrinha para o resto da vida. Concordo também com esse ponto, mas de novo, aí é o critério de cada um. Eu pensei o seguinte: eu prefiro nem convidar o padrinho imaginando que ele vai se separar, né? Porque o meu propósito era: eu quero um padrinho, uma madrinha que sejam presentes como casal na minha relação, certo? Agora, esse caso que eu tô te falando, o que essa pessoa ela escolheu? Ela quis escolher sempre pessoas próximas da família e ela acabou
picando muito os casais. Então eu vou dar um exemplo. Essa pessoa chamou o primo do lado do marido com uma melhor amiga do lado dela, certo? Porque assim é uma amiga que está sempre presente na vida dela, e o primo do marido que é solteiro e é primo, é da família, então não teria como eles se afastarem. Então, você entende? Esse é um critério. Então, o critério dessa pessoa foi: eu vou escolher pessoas que são realmente próximas da minha vida, não necessariamente um casal, mas que sejam pessoas que realmente estão próximas e nunca vão se afastar da gente, certo? Então, você vê, são critérios diferentes. Então, você tem que analisar com o teu marido o que é mais importante. Uma outra coisa que você tem que pensar e levar em consideração, sempre fica, né, a dúvida: separa o casal? Então, por exemplo, às vezes, o que acontece? Às vezes o teu primo, ele tá lá namorando há 8 anos com uma pessoa, e aí você não chama ela para ser madrinha, né? Você chama só o teu primo e uma outra pessoa. Muitas vezes você cria um certo desconforto no casal. Tem pessoas que não se importam, mas tem pessoas que ficam magoadas, sim. Eu tô dando esse exemplo de um relacionamento onde eles já namoram há 7 anos. Porque também, se você pegar um relacionamento que acabou de começar, 1 mês, 2 meses, aí nem vamos levar em consideração, porque realmente, né, é muito cedo. Mas, de novo, é o seu critério, tá? Mas é um ponto de atenção. Essa questão de separar casal, às vezes, gera certos atritos. Por exemplo, uma outra forma de pensar. Você pode, por exemplo, escolher a tia do seu lado. Vai a sua tia, mas aí você não quer convidar o marido dela. Então, aí você chama a irmã da sua mãe com o irmão da sua mãe, sabe? Formam um casal e os dois são da família. Então, acho que essa é a base para você definir a sua lista de padrinhos. Definir o critério, qual é o critério que você vai adotar, o que você espera desse padrinho, o que você quer dele, né? E claro que você pode quebrar alguma regra no meio da tua lista. Vou dar um exemplo, a gente seguiu esse critério, mas o meu marido, ele tem a avó viva, e é a única avó viva entre nós dois, então a gente fez questão de chamá-la. E aí a gente chamou a avó com o filho, um filho dela, um tio que meu marido gosta muito, então a gente fez esse casal dessa forma. O resto eram todos casais mesmo. Então, é bastante importante você definir esse critério, e aí você começa a desenhar a lista dos padrinhos. Bom, uma outra coisa que eu gosto de falar bastante, fica aquele negócio, né? Ai, padrinho tem que dar bom presente. Ah, vou pensar aqui nos padrinhos, porque padrinho sempre capricha no presente. Assim, muita gente pensa mesmo dessa forma, porque afinal de contas, quanto a gente não gasta em um casamento e realmente ajuda, né? Mas eu vou te dizer que eu me surpreendi bastante. Tiveram pessoas que nem foram padrinhos, que deram presentes muito melhores que muitos padrinhos. Então, não necessariamente é uma obrigação, e vai acontecer, tá? Com os padrinhos. Tem padrinho que ele não tá numa condição muito boa, e a gente tem que pensar isso também na hora que vai fazer a escolha do padrinho, e já deixar muito claro para ele: olha, não se preocupe, eu quero a tua presença e tal. Porque parece que já é aquela obrigação, né? Ah, você vai ser padrinho. Putz, ferrou, e agora? Eu tô sem grana para dar um presente muito caro, né? Então, cuidado, né? Na hora de escolher as pessoas, e ter uma expectativa também muito alta. Lembre sempre da essência, né? O que é um padrinho? Qual é o papel dele no relacionamento seu e do seu noivo, né? E aí você vai começar a definir a lista. Quantas pessoas? Tem gente que chama 4, que viram 8, né? Sempre tem que lembrar: 4 casais do lado da noiva, 4 casais do lado do noivo, mais o pai e a mãe, né? Sempre é essa conta. O que você também tem que avaliar é o local onde vai ser a cerimônia. Porque o local, às vezes a gente escolhe tantos padrinhos e eles não ficam, não cabem ali no espaço, né? Então,
ponto de atenção. Como você quer esses padrinhos no altar? Tem gente que gosta dos padrinhos daquela forma clássica ao lado dos noivos. Então os padrinhos entram, eles vão se posicionando nas laterais, sabe? E aí fica você e o seu noivo aqui e do lado todos os padrinhos. Tem gente que gosta disso. Isso era muito usado na moda mais antiga. Eu fiz dessa forma. Como eu sempre falo aqui, meu casamento foi bem clássico. Mas eu casei em uma capela que era bem pequena. Então não tinha espaço para ficar todo mundo em pé, imagina? E acho que eu tinha 5 padrinhos ou 4. Acho que eram 5. O que foi a minha saída? Eu coloquei cadeiras nas laterais, a mulher ficava sentada e o homem em pé atrás da cadeira. Dessa forma, ocupou um pouco menos de espaço. Mas você precisa pensar nisso então. O tamanho do local onde vai ser a cerimônia comporta os padrinhos em pé do jeito que você quer? Ou você quer que os padrinhos entrem e sentem nos primeiros bancos e atrás vêm os convidados? Isso é uma boa estratégia. Eu vou falar para quê? Se você vai casar em uma igreja grande, ou não numa igreja, mas em um local espaçoso, grande, é uma forma de você ocupar os bancos, né? Então, se você pede para os padrinhos sentarem nos primeiros bancos, já dá mais volume de pessoas para filmagem, para fotografia, porque parece que não, mas quando a gente faz a filmagem e a fotografia, se ficam muitos espaços vazios, dá a impressão no vídeo que não tinha ninguém. Isso é horrível. Então, olha só que legal essa dica. Então, você fica atento como você vai querer o posicionamento dos seus padrinhos, né? Então, isso já vai também te ajudar a definir a quantidade de padrinhos que você vai querer para o seu casamento, tá bom? E aí, você faz a listinha, então, você define lá quem serão os padrinhos, e aí você tem que pensar como você vai fazer esse convite para eles. Normalmente, as pessoas fazem um presentinho, né? Tem várias dicas. Eu vi recentemente uma Nossa Senhora feita de tricô, coisa mais linda. Eu vou postar aqui para vocês verem. Coisa mais linda. Eu fiz na época, eu comprei porta-sabonete, coloquei um sabonete. Minha mãe é toda caprichosa, ela fez muitas coisas pro meu casamento. Aí ela fez uma toalhinha bordada, toalhinha de lavabo bordada. E aí eu coloquei a toalhinha com o porta-sabonete em uma caixa, eu fiz um lacinho Chanel, ficou super delicado e eu não gastei tanto. E para os homens eu dei a gravata. Então eu fui lá, comprei as gravatas, coloquei em uma caixinha. Agora cuidado, porque às vezes você gasta mais com a caixinha do que com o próprio presente. Então coloca isso na conta também. Agora uma dica super importante quanto antes você avisar esse padrinho é melhor, principalmente se os seus padrinhos forem de uma cidade distante, porque aí precisa se programar, né? Falando em padrinho, o padrinho ele tem que estar lá, né? Ele não pode faltar. Então, quanto antes você avisá-lo, não que você já vá mandar o convite do casamento, mas você pode chamar para ir jantar na sua casa, você sai para jantar com ele, ou vai fazer uma visita à tarde tomar um café, e aí você faz o grande convite de se eles aceitam ser padrinhos de casamento. É muito legal esse momento, é muito gostoso, muitas pessoas se emocionam, porque realmente é uma escolha difícil, né? A gente escolher 5, 6, 7 pessoas, né, para ser padrinhos é uma escolha bem difícil. Então, estão aí as dicas. Uma outra coisa que eu quero falar sobre os padrinhos é que você pense o que você quer deles na noite do seu casamento, né? Porque os padrinhos, eles também têm, no dia do casamento, um papel muito especial. Então, você pode convidar as noivas para se arrumarem com você. Agora, olha só, cuidado para você não convidar somente as madrinhas do seu lado. Vamos lá, um ponto de atenção. Você está se casando. Quando você está se casando, a família do seu noivo, ela vai virar a tua família também.
Então, muito cuidado na hora que você for, por exemplo, chamar as madrinhas para se arrumarem com você. Eu vou chamar as madrinhas do meu lado. E as madrinhas do lado do seu noivo, né? Na verdade, vocês estão se tornando um só. Então, eu recomendo que se você tiver vontade de fazer isso, de se arrumar com as suas madrinhas, é um momento tão gostoso de você chamar todo mundo dos dois lados. Já é uma forma muito legal de você começar o relacionamento, sabe, de uma forma bem madura, com um monte de pessoas vibrando a seu favor, porque imagina, as pessoas podem ficar chateadas, né? As madrinhas do lado dele, poxa, por que ela não me convidou? Então, cuidado se você for querer fazer isso também, tá bom? Bom, acho que minhas dicas para a escolha dos padrinhos e madrinhas são essas. Espero ter tirado bastante das suas dúvidas e eu vou te fazer um pedido. Se tiver ainda alguma dúvida que eu não coloquei aqui, que eu não falei para você hoje, pode ser sobre outro assunto também. Deixa aqui embaixo, põe aqui, ó, coloca um comentário, me fala o que você achou desse vídeo em primeiro lugar e me faça perguntas se você tem mais dúvidas, que eu possa fazer outro vídeo e contribuir com a sua dúvida. E o legal de você deixar aqui o teu comentário é que a sua dúvida pode ser dúvida também de outras noivas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.